Olá, então, dando continuidade à nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, nós vamos falar então sobre algumas das consequências que esta guerra trouxe ao mundo como um todo. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o desenvolvimento das tecnologias. Uma das tecnologias que foi lançada, que foi trazida para a Primeira Guerra Mundial, foi justamente o lança-chamas, desenvolvido no ano de 1901 pelo alemão Richard Fiedler. O efeito do lança-chamas era uma coisa assim devastadora, tão devastadora que as pessoas tinham medo de manuseá-lo por causa do risco que elas estavam correndo, mas também pelos efeitos psicológicos causados pelo lança-chamas. Era horrível, os soldados, mesmo atacando os inimigos, eles não suportavam ver o desespero desses soldados inimigos, gritando de dor, desesperados, ardendo em chamas, e aquele cheiro de carne humana sendo queimada. Portanto, foi uma atrocidade a invenção do lança-chamas na Primeira Guerra. E também, além de ser uma cena apavorante, não era qualquer pessoa que poderia manusear esse instrumento, porque a maioria dos soldados se recusava. Então o que eles faziam? Eles pegavam ex-detentos, prisioneiros, e os obrigava a manusear e fazer o lança-chamas contra os inimigos. Outro invento da Primeira Guerra Mundial foram as metralhadoras. Elas foram largamente utilizadas nessa guerra devido à sua capacidade de disparar uma grande quantidade de tiros por minuto. É claro que naquele tempo as armas no início eram muito pesadas, as metralhadoras eram muito pesadas, mas com o seu uso constante foram criando então modelos mais leves e compactos. Uma outra tecnologia de guerra que foi horrível, foi mais devastadora ainda, foram os gases venenosos. Eles foram utilizados pela primeira vez pelos alemães no dia 22 de abril de 1915. Eles lançaram gases venenosos gases de cloro, sobre uma trincheira de ingleses, britânicos, de franceses e argelinos. Em apenas 10 minutos, 5.000 soldados estavam mortos e milhares de feridos. Logo, os demais países também começaram a utilizar esses gases venenosos. Hoje eles são proibidos por causa da tragédia que ele causa. Então, eles utilizavam na Primeira Guerra Mundial, estreavam ali na Primeira Guerra Mundial, e o principal e o mais assassino, mais mortal desses gases era o gás mostarda. Tinha esse nome por causa do cheiro que ele tinha de mostarda. E além da asfixia e do ressecamento das vias respiratórias, esse gás provocava erupções na pele, provocava cegueira instantânea e ruptura dos vasos sanguíneos, e dando aos soldados uma aparência disforme e monstruosa. E por causa disso as máscaras começaram a ser muito utilizadas nessa época, dentro e fora das trincheiras. Até nos cavalos eles colocavam essas máscaras por causa da letalidade de quem respirasse esse ar. Os famosos couraçados ou encouraçados, que eram os veículos marítimos, que eram muito potentes, eram fortemente blindados e contavam com armas que alcançavam longas distâncias, armas poderosas e muito pesadas. Esses encouraçados ou couraçados, eles conseguiam carregar armas que normalmente um avião não consegue carregar.
Os tanques de guerra também foram criados pelos britânicos nessa época. Eram chamados de reis do campo de batalha. Era uma das mais importantes armas de guerra, pois eram blindados e muito bem armados. Os aviões também, nessa época, foram uma inovação, porque até então não se conhecia o uso de aviões para bombardeios. Então, os bombardeios eram feitos de forma estratégica para destruir, principalmente, o parque industrial de guerra do inimigo. Até hoje se utilizam esses aviões, claro, muito mais modernos, e para destruir alguns campos, muitas vezes campos minados, às vezes indústrias de fabricação de armas, etc. Também os submarinos foram muito utilizados, principalmente pela Alemanha. Eles são os famosos lobos do mar. Eram utilizados para atacar poderosos navios de guerra, principalmente navios da Grã-Bretanha. Nós sabemos que a Grã-Bretanha ela é detentora a maior detentora de tecnologia marítima. Então esses submarinos eles eram utilizados pelos alemães para destruir esses navios da Grã-Bretanha. Os países participantes da Primeira Guerra que foram divididos em dois grupos, em dois blocos. Os formados pela Tríplice Aliança, que eram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E os que faziam parte da Tríplice Entente, a Inglaterra, a Rússia e a França. Em janeiro de 1919, os países envolvidos na Primeira Grande Guerra se reuniram em Paris. No final da guerra, a guerra termina em 1918, vai de 1914 até 1918. E em janeiro de 1919, então, eles se unem em Paris para assinar um acordo de paz. Um dos mais importantes desses acordos foi o Tratado de Versalhes. Guardem muito bem isso. O Tratado de Versalhes foi o mais importante, porque ele responsabiliza a Alemanha pela guerra. Eles dizem que a Alemanha que provocou essa guerra, depois nós vamos ver por quê. E estabeleceu então para a Alemanha uma série de punições, uma série de punições que ela deveria pagar ou indenizar os países da Tríplice Entente, que só foram quitadas agora, em 2010. Para vocês verem, foi uma dívida muito grande. A Alemanha, nesse Tratado de Versalhes, foi proibida de ter um exército grande. Ela perdeu muitas colônias e muitos territórios, como um dos territórios que ela vivia brigando com a França era a Alsácia-Lorena. Então, no Tratado de Versalhes foi devolvido esse território para a França. É uma região muito disputada pela Alemanha e pela França, porque ela fica bem na divisa desses dois países, como nós vemos nesse mapa aí, né? Então era uma região uma região bastante desenvolvida, e tanto os alemães quanto os franceses queriam ter posse sobre essa região aí. E ela foi devolvida, portanto, para a França. Devolvida porque, muito tempo antes, a França que era dona desse território. Agora, quais as consequências econômicas da Primeira Guerra Mundial? Antes da Primeira Guerra Mundial, a economia global ela estava tendo um crescimento muito robusto, muito forte. Todas as economias eram muito fortes. Talvez por isso cada nação se achou no direito de chamar outro para a guerra, pensando eu sou mais forte, então vamos... Só que todas eram fortes naquela época. A tecnologia que foi inventada nesse período aí foi que cresceu bastante, né? Como os navios a vapor, as pessoas agora podiam atravessar o oceano de um lado para o outro, né? Ficou longe aquelas caravelas que levavam meses para chegar até a costa das Américas, né?
Então o navio a vapor fazia agora essa passagem de uma maneira muito melhor, mais cômoda e mais rápida. Foi inventado o telégrafo, foi inventado o telefone, expandiram as viagens e as comunicações globais. Então nós vamos entender um pouco por que a Primeira Guerra acontece, né? É uma guerra por territórios. Essa é uma marca da Primeira Guerra, é uma guerra que tem um fundo nacionalista e imperialista. Eles querem tomar conta de determinados territórios onde tem acesso ao comércio. Veja, esses países aí, eles têm muito dinheiro nessa época, então eles precisam ter lugares para investir, para fazer outras pessoas gastarem em outros lugares do mundo. Então o imperialismo aí é a base dessa Primeira Guerra. Então não havia limites, por exemplo, para a imigração. Você podia entrar em qualquer país do mundo sem necessidade nem de passaporte. Você não precisava de passaporte. Passaporte foi uma coisa inventada pela Primeira Guerra, pelo ódio de uma nação contra outra. Os governos eram, na verdade, pequenos e mantinham os seus orçamentos muito equilibrados nesta época. Mas o mundo mudou depois da Primeira Guerra Mundial. E dentre os efeitos principais nós podemos apontar alguns, como, primeiro, os países impuseram restrições ao comércio, né, ao fluxo de capital e à imigração. Você não podia mais passar de um país para o outro, né? O outro é sempre o inimigo. Se antes o outro era amigo, agora ele é inimigo. As pessoas então começam a suspeitar dos estrangeiros. Mesmo depois da guerra, teve no Brasil um ódio muito grande ao alemão, né? As pessoas que viviam lá no sul do Brasil, elas sofriam muita discriminação por causa disso. Então os alemães foram rechaçados no mundo inteiro, né? E na Segunda Guerra também. Então esse protecionismo, ele prepara o terreno para a Grande Depressão, né? Os países ficam se protegendo, eles se fecham em si mesmos, não comercializam porque eles têm não só medo do outro, né, por causa da guerra, como também eles acham que o outro é sempre o inimigo, e isso vai preparando o mundo para uma Grande Depressão, né? Depressão no sentido de que vai ter grande inflação, grande desemprego, grande número de pessoas lançadas na pobreza, na miséria, né? Por isso que muita gente da Europa nesse período eles migram para diversos países, tanto para a América, quanto para a Ásia, quanto para a África. Então a guerra ela vai enfraquecendo o poder de compra, até mesmo o ouro enfraqueceu o poder do ouro. Os países precisavam dele para pagar as suas despesas, né? As despesas da guerra. E isso trouxe então a hiperinflação. O governo alemão, por exemplo, imprimiu dinheiro. O dinheiro alemão era um marco, né? Chamado de marco alemão. O governo alemão imprimiu dinheiro para pagar a guerra. Eles tinham que pagar as despesas que foram combinadas ali no Tratado de Versalhes. Então aumentou muito o número de marcos alemães em circulação. Vejam, antes da guerra tinha 13 bilhões de marcos circulando pelo mundo. Depois da guerra foi para 60 bilhões. Então a dívida soberana da Alemanha passou de 5 bilhões para 100 bilhões de marcos. E a Alemanha também imprimiu dinheiro para cumprir os 132 bilhões de marcos de reparação no Tratado de Versalhes. Como resultado, a Alemanha experimentou uma hiperinflação. A produção entrou então em colapso, levando à escassez de bens e principalmente alimentos. A Europa não tinha comida. Como havia excesso de dinheiro em circulação e poucos bens, o preço dos itens de uso diário dobrava a cada 3 dias, dobravam de preço a cada 3 dias. Conforme os alemães perdiam rapidamente o poder de compra, então eles começaram a procurar qualquer pessoa que oferecesse uma solução.
Geralmente é assim que acontece. Quando a economia vai mal, a gente fica procurando um ministro da economia, um presidente que vai colocar o dinheiro na nossa mão, que vai resolver o problema econômico. A Alemanha fez a mesma coisa, estavam procurando alguém e encontraram na opinião deles, que foi Adolf Hitler, que na década de 40 se apresentou como salvador da Alemanha, dessa Alemanha humilhada no Tratado de Versalhes. Os Estados Unidos se tornaram uma potência mundial. Eles aumentaram seus grandes recursos naturais e em curto espaço de tempo. Claro, o mundo precisava comprar e os Estados Unidos tinha para vender. A produção econômica dos Estados Unidos dobrou em 4 anos apenas, dobrou. E como resultado, desenvolveu uma vantagem sem comparação na produção de massa de bens. Também se tornou uma grande potência militar. O presidente Wilson foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Europa e ali ele participou de uma conferência, a Conferência de Paz de Paris. Ali ele mostrou a hegemonia dos Estados Unidos e todos os países concordaram com aquele poder dos Estados Unidos. Ele se apresentou como aquele que veio tornar um mundo seguro para a democracia. E as pessoas aceitaram, porque elas precisavam do salvador da pátria. A guerra mudou também o Oriente Médio. Em 1916, um acordo dividiu o território do Império Otomano. O Império Otomano é era a região dos turcos, os turcos otomanos, né, que eram imperialistas também, tinham grande parte, né, de terras em várias regiões do mundo. Então, dividiu o território otomano no Oriente Médio entre britânicos e franceses. Então, esse império otomano começou a ficar, então, muito reduzido, e foi reduzido depois para a Turquia, né? Ficaram ali reduzidos naquele pequeno país, a Turquia. Agora, esses tratados todos, essa divisão do mundo, ela não foi benéfica para os árabes, por exemplo, né, do Oriente, porque eles queriam independência e não conseguiram, porque estavam na mão de franceses, por exemplo, que não queriam. Os franceses controlavam também o Líbano e o sul da Turquia. Os franceses também supervisionavam a Síria, que controlava os árabes ali, né, e o norte do Iraque. Os britânicos controlavam o Iraque, na fronteira com o Irã, e também uma parte da Palestina. Também os britânicos supervisionaram o oeste do Iraque, a Jordânia e uma parte do Egito, também controlada pelos árabes. O seu objetivo era controlar o Canal de Suez. O Canal de Suez é a abertura do mundo árabe para a Europa. Então vejam, quem controla aquilo ali controla o mundo inteiro, o comércio do mundo inteiro. Então os britânicos sempre tiveram um olho gordo em cima do Canal de Suez. E também o que aconteceu com a Palestina, né? O que aconteceu com o resto da Palestina? A Palestina ficou sob o controle internacional. As mulheres também começaram a trabalhar por causa da Primeira Guerra. E isso as levou a defender e receber o direito de voto. Mudou a forma como as guerras eram travadas. Civis sofreram com bombardeios, bloqueios e ataques a navios comerciais. A guerra se tornou um recurso muito caro ao introduzir o poder do equipamento pesado e da tecnologia. Ambos os lados usavam tanques, usavam submarinos e usavam aviões, por isso a guerra era muito cara. Artilharia de longo alcance, lança-chamas, capacetes de aço e porta-aviões foram usados todos pela primeira vez na Primeira Guerra. Mais importante ainda foi a guerra química. E no próximo bloco nós vamos falar então de outros impactos no mundo a partir da Primeira Guerra Mundial. Eu te vejo até lá.